Entenda, Deus te destinou à grandeza. Você nasceu para a grandeza. Você nasceu para ocupar posições importantes. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E parabéns, viu? Com muita sinceridade. Quem sofreu a tentação de ficar dentro de casa hoje? Levanta as mãos, por favor. Sabe qual que é o segredo da vitória? Exatamente esse. Saber que eu preciso estar em um lugar, mas a tentação vem para me levar para a direção contrária. Só que mesmo assim, eu decido fazer o certo. Então, parabéns a todos vocês. Desde já, eu declaro que esse mês vai ser um mês estrondoso, de grandes vitórias, de grandes conquistas, que o seu maior testemunho seja contado ainda dentro desses 9, 10 dias que nós temos dentro deste mês. Eu declaro isso sobre vocês. Amém? Por que muitos têm tanta dificuldade em receber o amor de Cristo? Por que muitos têm tanta dificuldade em acreditar que nós temos um Pai que está lá nos céus, trabalhando para o nosso bem, trabalhando para te levantar, um Pai que não vai te abandonar, um Pai que, segundo os Salmos, você poderá caminhar no vale da sombra da morte, mas você não tem o que temer, porque o Senhor vai estar junto com você. Um Pai que diz que mesmo que você caia várias vezes, todas as vezes Ele te levanta pelas mãos. E mesmo sabendo disso, por que muitos têm tanta dificuldade em acreditar nisso? Justamente por conta de experiências passadas. Por não terem tido um pai presente, é muito fácil para essas pessoas serem dominadas pelo pensamento de que Deus abandonou. Por não ter tido um pai amoroso, muitos encontram dificuldade em acreditar que Deus nos ama. Por muitas vezes terem tido um pai mais carrasco, mais violento, mais ignorante, acreditam não em um Deus amoroso, mas em um Deus que castiga, um Deus que pesa, em um Deus que condena, que um Deus que vem para colocar um peso muito maior. Se você me perguntasse, uma das maiores viradas na minha mente, foi exatamente na forma de enxergar e entender o que Deus é e como Deus trabalha. A cada dia que passa, eu tenho uma visão de Deus como literalmente um paizão, um pai que zela, um pai que cuida, um pai que nos momentos dos meus erros, Ele me corrige, mas não com prazer nisso, com dor no coração. Eu vou falar por mim. Eu já apanhei algumas vezes do meu pai, mas a minha irmã apanhou mais, tá? Só para constar. Só que todas as vezes, meu pai dizia o seguinte, ó, o pai não está tendo o menor prazer em fazer isso, está doendo até mais em mim do que em você. E é óbvio que eu não perdi a oportunidade, eu falava, duvido que está doendo mais em você. Eu que estou levando a cintada, eu que estou apanhando, e ele dizia isso. Eu entendo Deus como um pai extraordinário, que nunca, jamais será omisso. Você já parou para pensar que Deus já pensava em você muito antes do que você imagina? Você já parou para pensar que, como está escrito no livro de 1 João, lá diz que nós o amamos porque Ele nos amou? Preste bastante atenção, olha o que diz aqui no livro de Efésios 1, versículo 4.
Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Repete comigo esse versículo, por favor. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Então, antes do seu nascimento, Ele já pensava em você. Antes da criação de todas as coisas, Ele já te amou, Ele já te separou, Ele tinha pensamentos voltados para a sua vida, para o seu futuro. Agora aqui na tradução mensagem, Ele já pensava em nós, e nos escolheu, e fomos, repita comigo, e fomos incluídos nos planos de quem? Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós, e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa. Preste bastante atenção, eu ainda não tive esse prazer, eu não tive esse privilégio, mas quem é pai, quem é mãe? Levanta as mãos, por favor. Eu não sei para vocês, mas tirando como base o meu pai e a minha mãe, eles sempre dizem uma coisa: nós vivemos momentos extraordinários, momentos que nos trouxeram grande alegria, mas nenhum momento se compara ao momento que tanto você, Vitor, quanto você, Bruna, nasceram. E antes do nascimento dos seus filhos, de uma forma geral, os pais já começam a planejar. Planejar o quê? O quarto, começa a planejar as roupas. Financeiramente falando, os pais, muitos começam a fazer uma poupancinha já pensando no futuro. Os pais, mesmo que talvez o filho não decida seguir o seu caminho, seguir os seus passos, os pais já planejam. Eu enxergo meu filho trabalhando nisso, ele bem sucedido. Os pais começam a planejar toda a vida do filho, e com Deus não é diferente. Um bom pai, ele não espera o filho nascer para ele começar a organizar as coisas. Ele já começa a planejar tudo muito antes. Então não tenha a menor dúvida que Deus já planejou a sua vida conjugal. Antes de você nascer, Ele já tinha planejado, preparado a pessoa certa. Ele já tinha planejado a sua vida profissional, financeira. Ele já sabia mais ou menos onde Ele iria te colocar. E o que diz em Jeremias 29:11? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então os planos de Deus para você não são planos de tristeza, não são planos de te fazer chorar, não são planos de miséria, não são planos de humilhação, não são planos de dívida, não são planos de divórcio, não são planos de sofrimento, mas sim de dar o final que você espera. E qual que é o final que você espera? Qual é o final que você anseia? Qual é o final que você deseja? Como que você enxerga a sua vida daqui a alguns anos, daqui a alguns meses? Como você enxerga a sua vida daqui a algumas horas? Esses são os planos que Deus tem para você. Olha como está aqui na NVI: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Ele não tem planos de lhes causar dano. Ele não tem planos de tirar, mas sim de acrescentar, de multiplicar, de te fazer crescer, de te fazer avançar. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Repita comigo: eu lhes darei. O que está escrito ali? É isso que Deus tem para você. Então já existe todo um plano traçado, já existe todo um projeto preparado, já existe todo um desenho da sua vida que Deus tem preparado e Ele quer entregar nas tuas mãos. Entenda, Deus te destinou à grandeza. Você nasceu para a grandeza, você nasceu para ocupar posições importantes, você nasceu para marcar essa geração, você nasceu para viver alegre, você nasceu, repita comigo, eu nasci, vamos juntos, eu nasci para uma grande vida.
Só que isso não acontece automaticamente. Tem uma pequena vírgula em tudo isso que eu disse. E qual é ela? As suas decisões precisam estar alinhadas com os planos de Deus, senão os planos vão por água abaixo. As suas decisões diárias vão refletir diretamente na ação de Deus na sua vida. Os planos, Ele até tem, Ele já preparou, só que cabe a nós tomarmos o rumo certo para que esses planos se concretizem, se materializem. Existe uma frase que eu já ouvi inúmeras vezes, assim, eu ouço ela direto. Quantas e quantas pessoas nos atendimentos nos pararam dizendo o seguinte, ó: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse perseverado um pouco mais? E se eu tivesse ouvido? E se eu não tivesse parado? E se naquela época eu tivesse acreditado? Esses e se são diferentes para cada pessoa, mas eles sempre terminam da mesma forma: tudo teria sido diferente na minha vida. E esse e se acaba se tornando um instrumento de peso sobre a sua vida, porque quantos e quantos não ficam se lamentando: e se eu tivesse sido mais presente na vida dos meus filhos? E se naquela oportunidade eu tivesse corrigido da forma certa? Ou no casamento: e se eu tivesse investido mais tempo na vida do meu marido, da minha esposa? Se eu tivesse me empenhado mais? Se eu tivesse dado mais amor, profissionalmente falando? E se eu tivesse agarrado aquela oportunidade? Eu não teria sido mandado embora. E se eu tivesse dado o meu melhor? E se eu tivesse sido corajoso para dar aquele passo de fé naquela grande chance da minha vida, mas eu não fiz? Entenda que esses sis já foram. E se você não fez? E se eu tivesse? Você não fez. Você não tomou essa decisão. Você não seguiu o caminho certo. Você não fez boas escolhas. Biblicamente falando, existem vários e sis. Preste bastante atenção. 1 Samuel 13, versículo 11. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, repita comigo, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Para quem se recorda dessa passagem, nesse tempo, os reis tinham o hábito de apresentar sacrifícios, holocaustos, antes de saírem para a batalha. Era como se fosse uma consagração para que eles pudessem ter êxito naquilo. Só que nessa oportunidade em específico, Samuel disse para Saul: não faça isso, eu vou fazer. Não apresente os holocaustos, eu vou apresentar. Só que me dê 7 dias, que eu vou até uma determinada região, e quando eu voltar, eu vou fazer. Porém, o que aconteceu com Saul? Pensei. Em outras palavras, uma conclusão precipitada. Porque quando os filisteus, os inimigos, começaram a se movimentar ao redor dele, e começaram a se aproximar, os soldados que estavam junto com Saul, começaram a se dispersar. Eles começaram a fugir, eles começaram a se esconder. Então ali ele acreditou que seria o fim dele. E o que aconteceu? Ele foi fazer exatamente aquilo que ele não deveria ter feito. Ele já tinha direção, ele já tinha recebido a ordem, ele já tinha ouvido: não faça.
Existe uma tradução que diz que, forçado pelas circunstâncias, ele se sentiu obrigado a apresentar os sacrifícios, a apresentar os holocaustos ao Senhor. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Repita comigo: se você, olha o bendito e se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Imagino que ter ouvido isso deve ter sido muito doloroso para Saul. Sabe por quê? Sabe o que Samuel acabou de dizer aqui para ele? Os planos que o Senhor tinha preparado para ele. Se você tivesse obedecido, o seu reinado seria estabelecido para todo sempre. Já parou para pensar? Se Saul espera, se ele espera até o último minuto e Samuel chega, talvez nem Davi tivesse existido, porque Davi veio na forma de solução. Onde Saul fracassou, Davi foi colocado para ter sucesso. Onde Saul perdeu, Davi foi colocado para corrigir. Onde Saul foi um péssimo instrumento para aquele povo, nas mãos de Deus, Davi foi separado para ser um grande instrumento de mudança, de libertação, de cura, de prosperidade para aquele povo. E se ele tivesse feito diferente? E aqui Samuel disse o seguinte: espere 7 dias. E na passagem diz que enquanto ele estava fazendo, Samuel chegou. Já parou para pensar? A Bíblia não descreve exatamente quanto tempo durava esse processo do sacrifício, mas se ele durava 1, 2, 3 horas, já parou para pensar que todo o destino dele foi alterado por conta de 1, 2, 3 horas que ele não conseguiu esperar? Já parou para pensar que o destino desse homem foi alterado para pior? Ele perdeu o reinado dele, porque ele não esperou um pouco mais, ele não teve um pouco mais de paciência. Mas por que ele não teve? Porque a confiança dele não estava naquilo que o Senhor tinha falado. A confiança dele estava nos homens que estavam ao redor dele. E quando os homens fugiram, ele se sentiu obrigado, porque, vamos colocar assim, a fonte de segurança dele foi embora. Perdi, vou perder essa batalha. Então, uma das mensagens que o Senhor está dizendo para você: não se apresse, Ele vai chegar. Não se precipite, Ele vai chegar. Confie até o último minuto, Ele vai chegar. Mas os inimigos estão chegando, não se precipite, pode custar muito caro. Ai, mas eu estou vendo os problemas chegando, a dívida está aumentando, as situações estão chegando, os problemas estão vindo até mim. Não se apresse, Ele vai chegar. Se Ele disse, por intermédio do profeta, eu estarei, não duvide nem por um segundo sequer. Deus não se atrasa. Mas Ele não chegou nos 7 dias, no tempo exato. Será que não foi um teste? Não tenha a menor dúvida. Existem momentos que aquilo que você deseja não chega exatamente no momento que você espera, ou no momento que você precisa, justamente para ver o que vai sair de dentro de você. E só porque, humanamente falando, parece que passou do tempo certo, do prazo estabelecido, com Deus a contagem é diferente. Ele determina o tempo, Ele conduz a estação, Ele muda épocas, Ele determina como que vai ser, e assim por diante. Aí eu te pergunto mais uma vez: e se Saul tivesse feito diferente? Onde estaria ele? Com certeza na galeria dos heróis da fé. Eu não tenho a menor dúvida que Saul estaria lá dentro. Hoje Saul é tratado como um arquétipo negativo. Só que assim como nós temos uma visão gloriosa de Davi, nós teremos essa mesma visão de Saul. E se, ó bendito, e se
Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul temeu muito mais as circunstâncias do que ele temeu o próprio Deus. Entenda que Deus está em busca de pessoas que não cedam para as circunstâncias e que temam Ele acima de tudo. Continuando, Números 20, versículo 8. Pega a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale, repita comigo, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Para quem se lembra dessa passagem, chegou um momento durante a caminhada no deserto, que o povo começou a sentir muita sede, e o Senhor, ou melhor, e Moisés foi até o Senhor, e disse, o povo está com sede, nós precisamos de água, e na primeira oportunidade, o Senhor disse, bata na rocha, e água vai sair da rocha. Dito e feito, ele foi e bateu, e água saiu. Numa segunda oportunidade, porque muitas vezes necessidades se repetem, numa segunda oportunidade, eles precisaram da mesma coisa, só que nessa oportunidade, o Senhor foi muito claro, fale aquela rocha. Repete comigo por favor, os detalhes sempre vão importar para Deus. Bater e falar não é a mesma coisa para Deus, não dá no mesmo. Não caia no erro de acreditar que você sabe que você tem que fazer algo, mas você faz, só que de uma forma diferente, acreditando que vai dar o mesmo resultado. Não vai. E o que aconteceu nessa oportunidade? Quando ele teve a chance de falar, ele, por conta de um ato precipitado, de novo, a precipitação, ele bateu. Vamos tirar o bateu, ele desobedeceu. Olha o que diz no 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor porém disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Custou caro? O preço foi alto? Já parou para pensar? Quantos segundos dura uma batida na rocha? Por conta de 2 batidas, meio segundo por batida, 1 milésimo por batida, ele alterou por completo o seu futuro? Vamos colocar diferente. E se Moisés tivesse falado à rocha? A história teria sido diferente? Ele teria entrado na terra prometida? Ele teria entrado na terra prometida. Olha como 1 segundo da nossa vida pode custar muito caro. As pessoas, elas não medem muitas vezes as suas palavras, as suas ações e as suas reações, acreditando que as consequências serão brandas. Em alguns momentos, até podem ser mais brandas, mais leves, mas você quer pagar para ver? Será que valeu a pena? Já parou para pensar o quanto foi frustrante para Moisés? Porque o projeto libertação do processo de escravidão, teve como fundamento, como base, Moisés. Moisés iniciou, Moisés conduziu, Moisés não entrou. Então ele viveu o início, o meio do processo, só que ele não desfrutou do final.
E existem pessoas vivendo exatamente assim. Até começaram grandes projetos, participaram no decorrer dele, mas não conseguiram presenciar o resultado final, por conta de uma atitude precipitada, por conta de uma escolha precipitada, por conta de emoções que vieram e tomaram o coração de muitos, causando aquela que foi uma atitude impensada no momento. E se Moisés e Arão tivessem feito diferente? Entenda que Deus não tinha planos para que a caminhada de Moisés terminasse no meio do caminho. Moisés não foi chamado para morrer no meio da caminhada. Moisés foi chamado para chegar, para entrar. Porque esse processo de libertação se dividiu em duas partes. Primeiro, saída do Egito. Segundo, chegada na terra prometida. Ele só participou de uma delas. Será que custou caro? A história não teria sido diferente? Talvez Josué não teria nem... Ele existiu, ele já estava ali junto. Mas talvez Josué não tivesse tido a relevância que ele teve, porque em tese não seria necessário um Josué, porque Moisés estava lá. Josué teria tido outras funções, mas a de liderar, a de conduzir, a glória de estar à frente do povo, teria ficado para Moisés. Deus está em busca de pessoas que não ignoram os pequenos detalhes, as pequenas ordens. Então, se ele falou bata, bata. Se ele falou fale, fale. 1 Samuel 2, versículo 27. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifício sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim? Quem se recorda dessa passagem, levanta as mãos, por favor. O antecessor do profeta Samuel foi Eli. Porém, Eli foi um homem que honrou muito mais os erros dos seus filhos, do que o próprio Deus. Era um homem que estava em uma posição de extrema relevância, ele estava na condição de sacerdote, ele era o profeta daquele tempo, ele tinha uma relevância muito grande. Só que ele preferiu agradar muito mais os seus filhos do que agradar o próprio Deus. Foi um pai terrível, extremamente omisso. Foi um homem que tinha tudo para ter um resultado final extraordinário, mas ele terminou muito mal. Em algum momento, Samuel seria levantado como sucessor de Eli, mas talvez não naquela oportunidade. Eli poderia ter feito muito mais, ele poderia ter participado de muito mais bênçãos, ele poderia ter tido uma relevância na história muito maior do que aquela que ele teve, mas por conta de escolhas erradas, por conta de omissões diárias, por conta de decisões precipitadas, mais um que perdeu aquilo que não era para ele ter perdido. Preste bastante atenção, pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel, prometi, repita comigo, prometi que membros da sua família, eu continuo, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Quais eram os planos que o Senhor tinha para a família de Eli? Que sempre ele seria o sacerdote, o próximo da geração seria o sacerdote, o próximo, o neto seria sacerdote, todos ocupariam essa posição
de honra. Deus tinha feito uma promessa, o Senhor tinha declarado. Mas lembra o que eu disse no início? As nossas decisões precisam estar alinhadas com os planos de Deus, com a vontade dEle, senão não tem acordo. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Vamos no e se de novo. E se Eli tivesse feito diferente? E se ele tivesse honrado mais a Deus do que ele honrou os seus filhos? E se ele tivesse se posicionado de uma forma diferente? Tudo teria sido diferente na vida desse homem. Deus está em busca de pessoas, repita comigo, Deus está em busca de pessoas que honrem a Ele acima de tudo e todos. É esse tipo de gente que Ele busca, é esse tipo de gente que Ele procura. Caramba, mas até agora a gente está falando de pessoas que tiveram seus destinos alterados para pior. Nós estamos falando de pessoas que tiveram as suas histórias alteradas, mas assim, não de forma positiva, mas de uma forma negativa. Eu tenho que me martirizar por conta disso? Sim ou não? Não. Vocês já fizeram escolhas erradas? Eu também. Você já descobriu lugares ou pessoas que você foi omisso com essas pessoas? Quem já levanta as mãos? Eu também. Em algum momento você sabia que você precisava ter feito algo e não fez e te acarretou consequências terríveis? Quem já passou por isso? Eu também. Em algum momento você sabe que você precisava ter tido uma atitude de fé, uma ação de fé, mas você acabou não tendo e as consequências acabaram sendo aquelas que você não esperava? Quem já passou por isso? Eu também. Quem aqui já perdeu oportunidades profissionais por falta de coragem, por covardia, ou por não saber lidar com as pessoas daquele lugar? Quem já passou por isso? Levanta as mãos. Eu também. Todos nós. E isso tem sido sinônimo de peso para muita gente, um peso que tem impedido que elas caminhem e vivam a vida delas de uma forma diferente. Quantas e quantas pessoas, se eu tivesse cuidado melhor do meu primeiro relacionamento, eu ainda estaria com essa pessoa. Você não cuidou, você perdeu, mas faça diferente a partir de agora. Se eu tivesse cuidado melhor da minha saúde, hoje eu não estaria do jeito que eu estou, hoje eu não estaria com o corpo que eu tenho. Você não cuidou? Amém. Não cuidou? Cuide agora, faça agora. Eu fui extremamente ausente na criação dos meus filhos, e se eu tivesse cuidado melhor deles, se eu tivesse sido um pai, uma mãe melhor para eles, você não foi, comece a se tornar, comece a fazer agora. E se eu tivesse investido mais tempo na minha família, hoje a minha família estaria de uma forma diferente. Amém, você não investiu, invista agora. O grande erro de muitos é acreditar porque falhou no passado, porque não fez no passado, quer dizer que não possa fazer mais. É aí que você está enganado, e é nisso que nós somos roubados, porque o diabo ele luta para nos fazer acreditar que aquela oportunidade foi perdida, acabou, não tem mais. Realmente, aquela oportunidade foi perdida, mas todos os dias nós temos a oportunidade de viver e de fazer algo diferente. Todos os dias nós temos a oportunidade de trilhar um caminho, de fazer escolhas diferentes, para nos gerar um resultado diferente. Não fique se lamentando, não se lamente, haja diferente, simples assim. Troque o lamento por um posicionamento novo, troque o choro por uma decisão nova, troque esse sentimento que só te pesa, por uma simples decisão. A partir de hoje será diferente. Preste bastante atenção. Exemplos de pessoas que decidiram o certo. E se Davi não tivesse entrado na casa de seu pai, no dia que Samuel foi para ungir aquele que seria o novo rei? E aí? Porque presta bastante atenção. Lembra, Davi foi esquecido pelo seu pai, correto? O relacionamento com seus irmãos não eram bons, correto?
por muito menos pessoas viram a cara para outras pessoas. O fulano não me convidou, ele não me chamou para a festa, ele não me chamou para isso. E se Davi tivesse tido essa mentalidade? Ele não teria recebido aquela unção. E se ele tivesse sido um homem orgulhoso? Ele não teria se tornado um dos principais personagens da história da Bíblia. E se Noé não tivesse obedecido ao Senhor no projeto construção da arca, o que teria acontecido? Ele teria morrido junto com todo mundo. Ou melhor, eu não disse que os detalhes importam? E se ele tivesse construído a arca com a madeira que ele queria, do tamanho que ele queria, com as medidas que ele queria? Teria dado certo? De maneira alguma, teria afundado. E se Abraão não tivesse saído da sua terra, do meio da tua parentela, será que ele teria se tornado pai de multidões? No caso de Sara, mãe de multidões? E se Abraão também não tivesse tido a coragem para sacrificar em seu coração Isaque no momento que o Senhor pediu, será que ele teria vivido essa grande glória? E se Isaque não tivesse tido a coragem de ficar naquela terra onde havia fome, será que ele teria colhido 100 vezes mais no mesmo ano? Será que ele teria prosperado? Será que ele teria vivido uma vida de fartura? E se Jacó tivesse desistido após aquela lesão na luta contra o anjo? Porque estava doendo. Ele tinha motivos para parar? Sim ou não? Sim. Lá diz que ele lutou a madrugada toda. Então presume não, é óbvio, ele não comeu e nem dormiu, e estava machucado. Então fisicamente ele estava um caco, ele estava mal. Ele tinha motivos para parar? Sim. Assim como muitos de nós, até podemos encontrar em alguns momentos, motivos para sair, momentos para desistir, momentos para pedir as contas, momentos para me divorciar, momentos para largar a mão, para desistir de tudo. Só que ele decidiu não desistir, e ali ele foi abençoado pelo anjo. Mas e se ele não tivesse lutado? Ele teria vivido a mesma vida? De forma alguma. E se José tivesse desistido de tudo quando foi jogado naquele buraco? Porque imagine só, a vida de José não é diferente da minha e da sua. Quem aqui tem sonhos e projetos? Na verdade, todos nós começamos do mesmo jeito, com um sonho, com um projeto. Com o sonho de ter uma grande vida, com o sonho de constituir uma família, com o sonho de prosperar, com o sonho de ocupar posições importantes, do sonho de me tornar um empreendedor, um empresário, com o sonho. E de repente, o buraco. Eu já disse isso outras vezes. Existem pessoas que depois de tanto tempo dentro do buraco, acreditam que o lugar delas é exatamente ali, no buraco, na dor, no sofrimento. Só que quando José foi tirado de dentro do buraco, ele saiu, repita comigo, ele saiu levando o seu sonho juntos. Porque tem pessoas que até vencem um momento difícil, mas por não acreditarem, acabam desistindo, deixando os sonhos lá dentro do buraco. E se ele tivesse desistido daquele que foi um grande sonho que o Senhor deu a ele? E se Josué não tivesse dado todas as voltas em Jericó? Jericó teria caído? E consequentemente eles não teriam entrado na terra prometida, porque tudo começou em Jericó. Jericó foram as primícias da terra. E se ele tivesse dado as voltas do jeito que ele queria? Pô, Senhor, 3 dias está bom, é muito grande, é longo, está calor, está quente. E se ele tivesse feito de qualquer jeito? E se aqueles homens, no caso os discípulos, não tivessem tido a coragem de jogar as redes novamente? Será que eles teriam pegado aquela quantidade de peixes? Muitos não têm tido a coragem de tentar novamente. Muitos não têm tido a coragem de enfrentar novamente. Todos esses homens, eles acertaram, eles obedeceram. Então em nenhum momento
eles precisaram se pegar pensando, e se eu tivesse feito? Não, eles fizeram. Eles fizeram. Ao contrário dos primeiros homens que nós falamos, eles fizeram. Mas sabe o que é mais lindo no Evangelho e na nossa vida com Deus? Repete comigo com muita fé e com muita força. E o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo recomeço e é criado de novo. Todo mundo tem a chance de um recomeço, todo mundo tem a chance de criar uma nova história, todo mundo tem a chance de ser conhecido de uma forma diferente, todos têm a chance de mudar a sua vida, não importando qual é o grau que se encontra, não importando quais são as dificuldades, não importa qual é o seu momento atual, não importa se você está chorando, se você está perdendo, se você está sendo humilhado, todo mundo tem a chance de um recomeço. Todos nós podemos zerar e recomeçar. Cadê o Guilherme? Guilherme? Vem aqui, por favor. Está fazendo esteira? Está faltando uma esteirinha aí, tem que andar mais rápido. Enquanto ele não chega, teve uma reunião. Eu sou bom de memória para algumas coisas, tá? Inclusive para saber quem estava no culto a cada dia. É verdade. Você quer ver um negócio? Eu vou provar isso, e a pessoa está aqui, ela vai confirmar. Teve uma reunião que você subiu nesse altar e você disse que você foi conhecido por muitos nomes. Lembra dessa reunião? Foi numa reunião de manhã? Uma reunião de quarta-feira? Por quais nomes você foi conhecido? Vem cá. Cuidado com a cabeça. Na oportunidade eu disse que eu fui taxado de burro, fui taxado de imoral, folgado, uma série de adjetivos extremamente ruins. Quem não ia ser nada na vida, quem não ia virar nada, aquele que era só um playboyzinho, enfim, inúmeros adjetivos. E parte deles você deu causa para isso, para que você fosse chamado? Alguns sim, mas outros não. Outros eram tremendas injustiças. Então você mereceu alguns. E se o Guilherme tivesse continuado nos mesmos caminhos? Sabe o que ele decidiu? Eu vou recomeçar. Hoje você é chamado do quê? Hoje eu sou chamado de pastor. Em outras palavras, hoje ele é chamado de homem de Deus. Hoje ele é chamado de instrumento de mudança. Um dia ele falhou. Um dia ele não fez o que precisava ser feito e fez aquilo que não deveria ser feito. Só que ele decidiu mudar. Quando eu disse que eu lembro de pessoas que estavam nessa reunião, a senhora estava, doutora Paula. Estava ou não estava? Eu só não vou falar os demais, mas eu lembro de outras pessoas que aqui estão. Mas essa foi uma reunião que, para quem esteve presente, foi uma reunião muito importante. Então, não importa como você foi taxado, não importa qual é a visão que as pessoas têm de você, não importa o que você fez, você pode recomeçar, você pode zerar, você pode construir uma outra imagem e chegar a um outro nível de vida. Em Apocalipse fala que ao vencedor ele terá o seu nome trocado. E o vencedor é aquele que não para nunca. E é exatamente isso que ele está dizendo. Quando você não para
Não importa do que você foi taxado pelos seus pais, pela sociedade, pela família, o seu nome é trocado. Jacó foi assim. Jacó era o enganador e passou a ser aquele que era o que lutou com Deus e venceu. Então, quando você não para, ao vencedor, em Apocalipse está escrito, o seu nome será trocado. Preste bastante atenção. Talvez as suas escolhas trouxeram resultados terríveis para você. Por conta das suas decisões, você pode ter perdido a tua credibilidade. Por conta das suas escolhas, você pode estar no fio da navalha na sua empresa, prestes a ser mandado embora ou prestes a ter a sua empresa fechada. Você pode ter se tornado um péssimo pai, uma péssima mãe. Você pode ter vivido um casamento terrível, seu casamento pode estar um caos. Você pode ter se tornado um péssimo líder. A sua vida financeira pode estar em um estado terrível. O seu espiritual pode estar uma bagunça. Hoje você pode estar chorando por conta de algo, mas Deus te dá a oportunidade de viver algo diferente. Ele te dá a oportunidade de tomar uma decisão e mudar por completo. Até na tua própria imagem. Quem gostaria de ter uma imagem diferente, fisicamente falando, da que tem hoje? Levanta as mãos. Inclusive eu. Mas porque eu não fiz lá atrás, não quer dizer que eu não posso correr atrás do tempo perdido agora. Preste bastante atenção, olha o que está escrito em Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Repete comigo, esqueçam o que se foi, não viva do passado. Não se lamente, faça diferente. É essa frase que você tem que ter junto com você. Não se lamente, apenas faça diferente. Poxa, hoje talvez os teus filhos não te respeitem. Lute para fazer o certo e conquiste o respeito deles. Hoje talvez o teu casamento seja um casamento tão frio, faça diferente e aqueça o seu casamento novamente. Hoje dentro da tua empresa você pode ser um profissional insignificante, você está lá simplesmente. Você bate o ponto, mas você não é o cara que faz a diferença, você é o cara que simplesmente lá tem a tua rotina, você chega, bate ponto, vai lá, cumpre com a tua obrigação, bate ponto, vai embora e acabou. Não, tome a decisão, faça diferente e se torne relevante. Não aceite ficar parado no mesmo lugar. Talvez você não teve um relacionamento com Deus de verdade, tome a decisão, estabeleça um relacionamento com Ele agora. Talvez você não fosse de oração no passado, comece a orar agora. Talvez você não isso aí, no passado, é o segundo culto que eu faço isso. No passado, comece a jejuar agora. Talvez você tenha sido incrédulo no passado, comece a crer agora e você vai viver. Caramba, mas hoje eu tenho 50 anos. Abraão tinha quantos anos quando ele viveu a maior virada da tua vida? Caramba, mas se eu não vivi em 70 anos, olha o que eu já ouvi de algumas pessoas, de pessoas de maior idade. Se eu viver mais uns 15 anos, 20 anos, é lucro. Por que lutar agora? Eu falei, melhor viver mais 20 anos do jeito que você está. É melhor continuar nesse sofrimento, é melhor continuar com o nome sujo, é melhor continuar com a família destruída, é melhor continuar sem o amor dos filhos, porque os filhos não te respeitam, é melhor continuar exatamente do jeito que você está? Não, de maneira alguma. Então tome a decisão agora. Sabe o que você tem que fazer? Reseta, zera tudo. Se você está com a tua família, depois sente e converse com ela sobre esse assunto. Se você sabe que você foi um péssimo marido ou você foi uma péssima esposa, senta e reseta, conversa, fala, nós estamos zerando, a partir de hoje é um novo eu, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Se dentro da tua empresa você era mais um, tome a decisão, reseta, zere, a partir de hoje eu vou me empenhar, eu vou caminhar uma milha a mais, a partir de hoje eu vou fazer tudo totalmente diferente. Porque muitos estão escravos dessa mentalidade, e se eu tivesse feito, não é se eu tivesse feito, faça agora. Não adianta você chorar pelo leite derramado,
Não adianta você se queixar, não adianta você se questionar. Ai, quem dera, eu teria vivido essa vida que eu desejo há muito tempo atrás, mas você não viveu, então faça agora, é daqui para frente. O próprio Deus, quando Ele te chama, e você se arrepende, a Bíblia nos descreve como se tudo tivesse sido apagado. Para Deus não importa o que se foi, mas o tempo que vai viver agora. Para você não pode ser diferente. Então não se pese, não coloque esse fardo sobre a sua vida. Legal, você não foi, você errou, eu sei, você sabe, Deus sabe mais do que todo mundo. Eu sei o que eu deixei de fazer, eu sei quantas vezes eu fugi, eu sei, se eu estou falando de verdade, eu sei quantas vezes eu me escondi, eu sei quantas vezes o meu pai falou, vai lá filhão, faz o culto. Ah não, pai. Vai lá filho, realiza a reunião. Ah não, pai, põe lá o pastor Rodrigo, põe lá a mamãe, põe lá a pastora Rosana. Eu sei quantas vezes, eu sei disso, e saber disso não vai mudar nada na minha vida, eu sei o que eu falei, mas eu preciso saber o que eu vou fazer diferente. Comece a fazer, não é tarde demais, é melhor uma virada tardia do que nunca virar, é melhor uma mudança tardia do que nunca mudar, é melhor uma transformação tardia do que continuar na mesma vida para o resto até o final. Não, muito pelo contrário. Talvez o teu rumo estava te levando para um resultado terrível, e talvez o teu início, o teu meio tenha sido uma droga, mas trabalhe para ter um final extraordinário, trabalhe para terminar bem, trabalhe para chegar no mais alto nível, trabalhe para crescer profissionalmente, trabalhe para alcançar a verdadeira felicidade. Não deixe que o diabo tome isso de você, não deixe que ele arranque isso de você, ainda dá tempo de consertar, até porque Deus tem o interesse em que você conserte, que você mude, que você coloque tudo no seu devido lugar. Eu já ouvi isso de várias pessoas, e isso para mim é um choque, tá? Pessoas fazendo a seguinte pergunta, mas já revelando o que está dentro. Mas você acredita que pessoas podem mudar? É óbvio! O Evangelho é mudança, a palavra de Deus é mudança. Pessoas que não acreditam em mudança de pessoas, são pessoas que não podem, não alcançam uma grande vida, porque a fé dela mostra isso. Ela não acredita no próprio crescimento, porque se você cresceu, é porque em alguma coisa você mudou, você evoluiu. Então se você não cresce, é porque você não muda, você não evolui. Filipenses 2, versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus coloca tanto desejo de mudança dentro de você, quanto a capacidade para alcançá-la. Se coloque de pé todos, por favor. Se você não buscou a Deus antes, busque agora. Se você não deu o seu melhor antes, dê agora. Se você não foi um bom pai, presente, amoroso, carinhoso, se torne um bom pai agora. Entenda que tudo começa no agora. Mude agora, decida agora. Joel 3,14. Multidões, multidões no vale da decisão. Até quando ficar se martirizando por conta dos seus erros passados? Por exemplo, nós estamos num momento que existe um grande portal aberto para confissão, arrependimento, abandonar os maus caminhos. Muitos, por conta desses erros, perderam a autoridade perante a vida, consequentemente perante o diabo. Por isso ele tem sambado, ele tem brincado, ele tem feito de peteca a vida de muitas pessoas. Você agiu errado no passado? Você escolheu assistir aquilo que não deve? Se envolver com pessoas que você não deveria ter se envolvido? Pare agora. Entenda que assim como decisões passadas trouxeram as consequências de agora,
as decisões de agora vão trazer consequências diferentes no futuro. Você só vai continuar vivendo a mesma vida se você continuar sendo a mesma pessoa. Então tome a decisão, assuma as rédeas da sua vida, não acorde mais com aquela sensação de fracasso. Você lá, bota no teu despertador, pode reparar, todas as vezes que você planeja acordar um horário, e você não acorda no horário que você espera, muito já acorda com aquele sentimento, nossa, que fracasso, que droga, já vou começar o dia mal pra caramba. Estabeleça rotina, disciplina, começa a cuidar da tua saúde, vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada, começa a colocar a dieta em ordem, começa a comer o certo, começa a estabelecer um dia específico, no mínimo um dia específico, para você ter um momento que você vai deixar o teu celular, vai deixar tudo de lado, e é só você e a sua esposa, ou é só você e a sua família. Começa a fazer agora, não importa. E sejam sábios dentro de casa, tá? Porque uma das piores coisas que pode acontecer é dentro da tua casa você tomar uma decisão e a pessoa vem com um balde de água fria dizendo, agora você quer fazer, agora você quer falar, agora você quer vir me abraçar, não queria, agora você quer fazer. E se você ouvir isso por acaso, você vai dizer, sim, é isso mesmo, agora eu quero fazer. Agora eu quero fazer o que eu não fiz, agora eu quero assumir o padrão de comportamento que eu não assumi, agora eu quero fazer diferente, eu não fiz, eu pisei na bola, me perdoe, mas agora eu quero fazer. Porque não se iluda, se você não tiver essa decisão muito clara dentro de você, tem famílias tem pessoas que não têm um pingo de sabedoria para responder, tá? Quantos e quantos casais nós atendemos, onde um dos dois lados disse o seguinte, mas eu até comecei a fazer, eu até comecei a falar, mas ela vinha todas as vezes e dizia, e agora você quer fazer? Não, fica quieto, para, você não vai fazer. Isso me roubava a motivação, aí eu parava. Eu até comecei bem, mas era um balde de água fria. Coragem, tome a decisão, insista, persevere, mesmo que você ouça, continue. Filhos também, viu? Pai, você nunca me deu atenção, agora você quer vir dar lição de moral, você quer me corrigir? É exatamente isso. Eu não te corrigi lá atrás, eu vou te corrigir agora. Eu não te amei lá atrás, vou te amar agora. Eu não investi tempo na tua vida lá atrás, vou investir agora. Lá, o pai quer começar a fazer academia agora. É isso mesmo, eu vou começar, vou cuidar do meu corpo, vou emagrecer, vou perder uns números aqui na calça. É exatamente isso. Pai, você comeu errado, ou qualquer pessoa, ou fulano de tal. Você comeu errado. O que você quer vir agora com arroz e frango? Com mandioca, com batata doce, com carne moída? Tem que ser magra, tá? Não pode ser carne gorda. Você quer comer certo agora? Eu quero comer certo agora, porque eu já perdi tempo demais. Ou espiritualmente falando, nossa, você vai na igreja de novo? Você vai na igreja hoje, feriado, sexta-feira, você podia estar dormindo. Você nunca foi? Nunca fui, agora eu vou. Oração da madrugada. Olha, hoje eu não moro mais com meu pai. Mas quem já teve uma pastora Liliane, o negócio de oração da madrugada é bravo. Porque a oração da madrugada vira limpeza da madrugada. É violenta. E bate coisa, e mexe coisa, e vai. Olha o que minha mãe fez um dia, né? Eu entendo, foi com amor, foi com carinho, eu respeito. Mas eu confesso que nesse dia eu falei, mãe, você me paga. Eu tinha tido, eu não lembro se foi exatamente um período de oração aqui na igreja, mas foi um dia que eu dormi muito tarde. Eu fui dormir por volta de umas 4 horas da manhã. E aí, ela, como hábito, porque minha mãe 3 horas da manhã já é tarde, ela já perdeu o horário, se ela levantar 3 horas da manhã porque ela está atrasada,
Ela foi, fez as orações dela, eu não escutei. Aí depois mexe a armário daqui, mexe a armário dali, e eu também não escutei até aquele momento. Mas minha mãe, ela tem uma cachorrinha, que essa cachorrinha fazia questão de ficar na porta do meu quarto para me acordar. Sim, todos os dias. Ela saía e ela ficava assim, ó, olhando para a porta estava fechada, ela ficava olhando para a porta. Aí quando minha mãe abria, ela subia na cama e vinha me acordar, vinha na minha cara, já imagina, né? Mas era a regra, todo santo dia. Quando deu 6 horas, 6 e pouco da manhã, o que minha mãe fez? Abriu a bendita porta depois de eu ter dormido 4 horas da manhã. Na hora eu quase dei um soco na cachorra, eu não dei, tá gente? Misericórdia, eu adoro cachorro. Mas eu fiquei... Mas voltando ao raciocínio. Quer dizer que agora você acorda na madrugada para orar? Quer dizer que agora eu vou acordar na madrugada para orar. Tome decisões, faça diferente. Não se permita ser roubado mais um dia sequer. Entenda que uma grande vida não é difícil viver. Não é difícil. O que vocês fizeram hoje? Quando vocês disseram para mim que vocês foram tentados a ficar na cama hoje e vieram, uma grande vida acontece com decisões como essa. Leve isso para toda a tua rotina. Você pode ser tentado a dar uma resposta negativa a alguém, mas você vai dar uma boa resposta. Você pode ser tentado a fazer somente aquela medida, mas na tua consciência, caminhe 1 milha mais. Então você vai e caminha 1 milha mais. Você pode ser tentado a desejar o pior para alguém, mas você sabe que você tem que fazer o certo, então você abençoa a vida dessa pessoa. O que você não pode aceitar é ficar parado no mesmo lugar. Eu citei exemplos de pessoas que tomaram a decisão errada e alteraram para pior. Eu dei exemplos de pessoas que tomaram a decisão certa e não tiveram problemas com isso. Mas por outro lado, onde Paulo se encaixa? Antes de se converter, a vida dele foi péssima. Foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Consentiu com a morte, com o assassinato de Estevão. Foi uma pessoa terrível, mas decidiu fazer diferente e foi um dos maiores instrumentos para a pregação do evangelho de toda a história. A prostituta Raabe, uma vida de erros, decidiu fazer diferente e viveu uma glória maior. O próprio Jacó, como o Guilherme disse, enganou, lesou, mentiu, decidiu fazer diferente e foi uma bênção, viveu uma grande história. Pedro negou ao Senhor 3 vezes, decidiu não negar mais e viveu uma grande história. Então tudo está ligado à sua mudança. Deuteronômio 30:19, hoje lhes dei a escolha. Você tem a escolha de sair por aquela porta. Nós vamos orar, e eu não pretendo nem me estender na oração. Nós vamos orar, só que mais importante do que a oração, é o que você vai fazer da porta para fora. É muito simples, hoje lhes dei a escolha, é hoje, não é para amanhã, não é para daqui 1 semana, não é para daqui 1 mês, não é para daqui 1 ano, hoje eu lhes dei a escolha. Você vai escolher continuar do mesmo jeito, sendo o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo profissional, o mesmo filho, você vai continuar sendo da mesma forma, ou você decide fazer diferente? Josué 24:15, escolham hoje, é agora. Hoje é o dia da sua mudança. Então, como ato de fé, declare esse próximo versículo, projeta para eles, por favor. Repita comigo com muita força: as coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. Não aceite. Não aceite continuar do mesmo jeito. Não aceite ficar parado no mesmo lugar, não dá. Feche os seus olhos, por favor. Eu sei que enquanto eu fui falando ao longo de toda essa reunião, o Espírito Santo foi se comunicando no interior de cada um. Você sabe sim o que precisa ser diferente. Você sabe o que precisa ser mudado.
Você sabe quais decisões precisam ser tomadas. Você sabe o que não está certo, o que não está legal na tua vida. Você sabe. Hoje é o dia da sua virada. Entenda, e eu entendo isso, que tudo que eu começar a falar daqui para frente vai se tornar redundante, porque o raciocínio você já entendeu. Você sabe onde você tem falhado e onde você vai consertar. Você sabe onde você deixou a desejar, e você sabe onde você vai decidir, e essa área, nesse ponto, você vai fazer tudo totalmente diferente. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, e essa oração é sua, dizendo ao Senhor: meu Deus, me ajude, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero mais agir da mesma forma, eu não quero tropeçar nos mesmos lugares, eu não quero mais fracassar nas mesmas situações, eu não quero mais perder as mesmas batalhas, eu não quero continuar sendo a pessoa que eu tenho sido até o dia de hoje, eu não vou tolerar. Então diga, mas diga de uma forma muito específica, diga: meu Deus, eu não quero ser mais o mesmo homem e mulher de Deus, eu não quero mais continuar do mesmo jeito, eu não quero. Se você não buscou a Deus, tome a decisão, comece a buscar agora. Se você não se empenhou, comece a se empenhar agora. Se você não sacrificou, comece a sacrificar agora. Então diga, fale: meu Deus, a partir de hoje vai ser diferente. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é uma decisão que você tem que tomar, e você tem que sentar em cima dessa decisão. Não saia, não pare no meio do caminho. Se você não deu o seu melhor para Deus antes, comece a dar o seu melhor agora. Se você não foi fiel nos dízimos e ofertas antes, comece a ser fiel agora. Se você não teve coragem de dar passos de fé antes, comece a dar passos de fé agora. Se você não foi um bom pai, diga isso: eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, eu fui omisso, eu fui covarde, eu não me posicionei, eu não disse que amava o meu filho, eu não dediquei tempo a ele. Mas decida fazer isso agora. Se torne um bom pai agora, se torne uma boa mãe agora. Se você não foi um bom filho, se você não respeitou o seu pai, se você não respeitou a sua mãe, se você não disse: pai, eu te amo, se você não disse: pai, eu te perdoo, se você não falou o quanto eles foram importantes para você, comece a dizer agora. Se torne um bom filho agora. Diga isso: meu Deus, eu quero ser diferente, eu não aceito mais ser a mesma pessoa, eu não quero mais continuar da mesma forma, eu não quero tropeçar, meu Deus, cair nos mesmos buracos. Se você foi covarde antes, se torne uma pessoa corajosa agora. Então diga, fale: meu Deus, eu quero ser uma pessoa corajosa, eu vou ser uma pessoa ousada, eu não vou deixar que nada limite a minha vida, eu não vou deixar que nada limite os meus resultados. Se você foi omisso antes, comece a lidar com cada caso. Só não aceite, você está vendo, mas você não tem coragem de confrontar, você não tem coragem de chegar na tua esposa, você não tem coragem de chegar no teu filho, você não tem coragem de chegar na vida daqueles que trabalham com você e dizer que isso está errado. Comece a lidar com cada situação. Não seja omisso, não finja que você não está vendo. Diga, se você não falou até hoje, diga agora. Se você não se posicionou até hoje, se posicione agora. Se você tolerou muitas coisas, para de tolerar agora, não tolere. Se você desistiu tantas vezes, quantas pessoas já nos disseram: e se eu tivesse continuado, e se eu não tivesse desistido? Então continue agora, comece agora, persevere agora. Volte naquele lugar onde você parou e comece a fazer diferente. Persevere, acredite, lute, insista. Não pare no meio da caminhada, não pare. Diga: meu Deus, a partir de hoje tudo vai ser diferente. Se você duvidou antes, comece a crer agora. Ele quer te levar para um outro nível. Então fale, não tenha medo de assumir compromissos com o Senhor. Diga: meu Deus, a partir de hoje eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou cuidar melhor do meu casamento, eu vou cuidar melhor do meu corpo, daquilo que eu como. Diga: a partir de hoje será diferente.
porque Ele coloca o desejo quando a capacidade de mudar. Então não pense que será difícil, porque não será difícil, porque Ele vai estar junto com você, e Ele te fortalece nessa manhã. Ele te dá a força necessária para que você possa mudar o que precisa ser mudado. Receba essa unção, receba essa força, receba esse poder. Nesse momento Ele te capacita para você correr atrás do tempo perdido. Neste momento Ele te capacita para assumir as rédeas da sua vida. Ele está colocando o desejo de mudança e a capacidade para que você alcance essa mudança. Então declare: meu Deus, eu creio, eu já venci, eu já superei, eu já fui para um nível mais alto. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou mais o mesmo homem ou mulher de Deus, eu não sou o mesmo pai ou mãe, eu não sou. A partir de hoje eu tenho força para isso. Declare: eu tenho força para isso, eu tenho graça para isso, eu tenho autoridade para isso, eu tenho favor para isso. Eu não vou continuar vivendo a mesma história, eu não vou mais viver, meu Deus, essa vida travada, eu não vou viver essa vida aquém daquela vida que eu deveria estar vivendo. Então declare: meu Deus, a partir de hoje, a partir da minha mudança, o meu futuro vai mudar, a minha vida vai mudar, eu vou viver uma glória maior. Comece a declarar: abençoe o seu ano, porque não tem como. Se você muda agora, a sua vida vai mudar sim lá fora. Se você toma as decisões agora e você permanecer em cima delas, lá fora você vai prosperar como nunca antes, você vai crescer como nunca antes, você vai ver uma fluidez fora do normal. Então declare, fale: meu Deus, onde eu perdi eu vou ganhar, onde eu fui humilhado eu serei justificado, onde eu sofri eu terei paz, onde eu fui derrotado eu vou vencer. A partir de hoje eu vou crescer. Esse será disparado o melhor ano da minha história de vida. Nesse ano eu serei abençoado como nunca, nesse ano eu vou viver a diferença. Declare quais são as vitórias que vão chegar até você, quais são as conquistas que você vai viver, qual será o seu próximo testemunho. Então declare, fale: meu Deus, eu vou crescer de uma forma sobrenatural, eu vou crescer de uma forma poderosa. A partir de hoje eu vou viver uma vida que antes não era comum para mim, mas a partir de agora ela vai se tornar comum. Antes não era normal, mas declare: ela vai se tornar normal. Antes não dava certo, mas a partir de hoje vai dar certo, vai fluir. Eu quero orar por cada um de vocês. Eu declaro que mudanças comecem a acontecer. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar que reviravoltas venham acontecer, verdadeiras transformações. Santo Deus de Israel, eu não aceito ninguém ficar preso, parado no mesmo lugar. Eu não aceito nenhum tipo de vida travada. Eu não aceito o financeiro travado, eu não aceito o sentimental travado, eu não aceito o familiar travado, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito. Eu profetizo sobre a vida de todos vocês. A partir de hoje a sua vida vai caminhar, a partir de hoje os resultados vão acontecer, a partir de hoje mudanças extraordinárias vão te alcançar. A partir de hoje você vai viver sim a materialização de cada um dos seus sonhos e projetos. Tome essa decisão. Não pense mais: e se eu tivesse feito? Não, o pensamento certo é: faça diferente agora. Não se lamente, faça diferente. Não chore pelo leite derramado. Já foi, é uma página virada. Nem página virada é. Esse livro você joga fora, você vai escrever uma nova história, é um novo tempo. Declare: eu vou escrever uma nova história, eu vou andar de vitória em vitória, e sempre para uma vitória maior, de glória em glória, sempre para uma glória maior. Todos os meus sonhos vão se materializar, e à medida que esses sonhos forem renovados, os novos sonhos vão se materializar, e nunca vai parar. Eu não vou perder nunca mais uma batalha sequer. A partir de hoje eu vou viver uma glória maior. Declare pela fé o que você já é: um grande pai, uma grande mãe, um profissional extremamente bem sucedido, o maior no teu ramo, o maior no teu segmento. O que você já é: um grande homem e mulher de Deus, homens que são verdadeiros instrumentos de mudança na vida daquelas pessoas que estão lá fora no mundo. Declare: eu já sou abençoado, eu já tenho poder, eu já tenho autoridade, eu já tenho uma grande família, nós já vivemos em alegria, em harmonia, em felicidade, nós já vivemos um tempo diferente, nós já vivemos, é um novo tempo,
Em Isaías diz: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Se esqueça, apague, resete, zere, não tem mais. É a partir de agora, é a partir de hoje, é de hoje em diante. Então declara, fala: meu Deus, a partir de hoje não é do passado, o passado não me pega, o passado não me pesa, é a partir de agora, é a partir de hoje. O que ficou, ficou, o que foi, já foi. E todas as vezes que o mal se levantar para tentar usar o teu passado contra você, você precisa se levantar com ainda mais força. Eu errei sim, não erro mais. Ele vai tentar de uma forma ou de outra usar tua consciência, pessoas ao teu redor. Ele vai plantar uma sementinha na tua mente para roubar a tua motivação e a tua força. Não deixe. Você sabe o que precisa ser feito. Olhe para cá um instante, por favor. Preste bastante atenção. Não confunda o que eu vou dizer, tá? A Bíblia diz: não façai essa sem omitir aquelas. Não quer dizer que você vai fazer uma coisa ou outra. Tudo que precisa ser feito, precisa ser feito. Só que muitas vezes, mais forte do que uma boa oração, é uma boa decisão. Não é que você vai deixar de orar, mas se as suas orações não forem misturadas com decisões, se elas não forem acompanhadas de atitudes de fé, não vai valer absolutamente nada. Eu disse isso em outra reunião. Por muito tempo eu chorei por muita coisa. Eu chorei porque eu desejava. Mas se o choro do desejo não for transformado em força de vontade e disposição, não serve para nada. Você vai continuar chorando. Mas tome a decisão. Arruma a tua postura onde você estiver. Estou falando sério. Estufa o peito, todo mundo, mulheres e homens. Ombros para trás. Queixo um pouco mais levantado. Você é uma nova pessoa. É uma nova postura, é uma nova caminhada, é uma nova segurança. Você não pode carregar nada do teu velho eu, e inclusive na forma de andar. Ande seguro, ande firme, ande reto. Não deixe que nada interfira diretamente na tua forma de caminhar na tua vida. Hoje você é uma nova criatura, você não é a mesma pessoa. Segunda Coríntios 5,17. Não é para baixar o peitinho não, é para continuar com o peitinho estufado. Repita comigo: a velha vida se foi. De novo, a velha vida se foi. Uma nova vida floresce. Repita comigo: é demais. Diga isso para a pessoa do seu lado: é demais, é extraordinária. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Repita comigo: ela já está surgindo. De novo, ela já está surgindo. Em outra tradução diz: já está acontecendo. Repita comigo: já está acontecendo. A mudança na minha vida já está acontecendo. De novo, já está acontecendo. E por fim, você estará melhor do que jamais esteve antes. Diga isso: eu estarei melhor do que eu jamais estive antes. O meu casamento estará melhor, a minha família estará melhor, o meu financeiro estará melhor, a minha saúde estará melhor, o meu espiritual estará melhor. A sua vida estará melhor do que jamais esteve antes. Eu declaro isso sobre você. A sua vida, o teu casamento, o teu financeiro, cada detalhe da sua vida estarão melhores do que jamais estiveram antes. Eu te abençoo. Eu declaro: tudo já deu certo, tudo já fluiu, tudo já aconteceu. Eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra
para ser ligada nos céus. Repita comigo: meu Deus, hoje tudo muda, já mudou. Eu vou sair para viver uma nova vida em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele, o único digno e merecedor de recebê-las. Cada uma delas a Ti pertence. E louvem ao Senhor.